Olá, irmãos. Olá, amigos. Estejamos em paz e levando a nossa paz àqueles com quem estivermos. Que assim seja. Conversaremos hoje sobre o versículo 12 do capítulo 8 do Evangelho de João, onde está dito, as palavras de Jesus: aquele que me segue não andará em trevas. Ao ouvirmos a palavra trevas, o que é que entendemos? Escuridão, escuridão total, completa ausência de luz. Também, num sentido figurado, entendemos trevas como sendo falta de conhecimento, ignorância, falta de esclarecimento. Até se diz que quando a pessoa comete erros muito grandes, está condenado às trevas do inferno, né? E o que é a luz? É exatamente o contrário das trevas, de trevas, né? Além daquela definição física de que é uma radiação eletromagnética percebida pelo olho humano, também tem um significado de conhecimento, sabedoria, culminância do progresso que se obtém, né? Tanto que se diz que uma pessoa muito educada, muito culta, é uma pessoa de muitas luzes, né? Falamos de espíritos de luz, espíritos avançados, aperfeiçoados. Também falamos de espírito das trevas, ignorância, maldade, né? E espírito de luz, bondade, caridade, amor. Deus é a inteligência suprema, criador de tudo, e é justo no grau máximo, né, que a gente possa até imaginar. Sendo assim, ele não criou seres, nenhum dos seres criados por ele, com privilégios, com vantagens sobre os demais. De modo que anjos não são criaturas de Deus. Deus não os criou diretamente como anjos, porque seria dar a essas criaturas privilégios sobre os demais, né? Então não existe anjo, mas existem espíritos que progrediram, avançaram, se aperfeiçoaram, que são chamados de anjos, né? Mas o espírita entende que são espíritos de luz, espíritos mais evoluídos. Sendo justo, então, Deus criou todas as suas criaturas na simplicidade e na ignorância. Na nossa origem, éramos simples, nem sequer sabíamos que existíamos e não conhecíamos nada. Mas sob o império da natural lei de progresso, segundo a qual tudo progride, avança, melhora, quando chegamos a um ponto de alguma consciência, naturalmente avançando, segundo a lei de progresso, nós começamos a caminhar no sentido da possibilidade do infinito aperfeiçoamento que alguns espíritos de luz já conseguiram. E que está esse ponto de chegada de perfeição máxima à nossa disposição. Então estávamos nas trevas da ignorância, não sabíamos nada, né? Faltava-nos conhecimento. Deus, sabemos lá pela questão 21 do Livro dos Espíritos, que ele nunca esteve ocioso, não está ocioso em nenhum momento, trabalha o tempo todo, cria sempre. Então, quando nós fomos criados, muito mais coisas já tinham sido criadas antes de nós, muitos mundos, muitos espíritos, desde toda a eternidade. E muitos desses espíritos, criados muito antes de nós, avançaram e já se encontravam num grau mais evoluído que o nosso, né? E
Tudo isso pela ação da lei natural, né? Houve um momento, então, que a partir desse momento de ignorância e simplicidade, nós adquirimos um tal progresso ínfimo, mas capaz já de nos tornar individualizados a partir do princípio espiritual, criação de Deus, como espíritos individualizados. E, em meio a tantos outros espíritos, por exemplo, já com conquistas capazes de os colocarem aptos a seguirem determinações e cumprir incumbências a eles diretamente determinadas por Deus, um desses espíritos, nesse grau de evolução perfeito, aperfeiçoado, Jesus, esses espíritos são chamados Cristos, um deles Jesus, o Cristo, escolhidos por Deus para criar a Terra, o planeta Terra, é o nosso Jesus, né? Ele foi incumbido, então, de criar a Terra e tomar conta, cuidar de todos os seres que o habitaram, viessem a habitar. Jesus fez isso, cumpriu, com o concurso de equipes de espíritos em diversos graus de aperfeiçoamento também. A Terra, inicialmente, aquela bola de fogo, aquela nuvem de gás, aquela bola incandescente, aquela esfera, né, de fogo, foi esfriando, foi apresentando condições para que sobre ela se formassem moléculas que se transformaram em seres orgânicos capazes de receber a vida, né, atribuída por Jesus e por Deus. Então, nesse momento, se formaram, a partir desse momento, começaram a se formar vários grupos de criaturas humanoides, né? Primatas humanoides, como mostra a nossa antropologia, né? Esses estudos antropológicos da nossa ciência, mas todos já com espíritos encarnados neles, espíritos naquele grau de compatibilidade de avanço. Mas a evolução continua, né? Nós, propriamente, cada um de nós, eu aqui que estou falando para vocês, muito provavelmente muitos de vocês, estávamos encarnados lá num mundo da estrela Capela, na constelação do Cocheiro, há 42 anos-luz daqui. Esse mundo lá estava passando por terminando um ciclo de transição em que ele ia mudar de categoria, ia se transformar num mundo melhor. Nós, os habitantes de lá, desse mundo, guardávamos conosco ainda muito egoísmo, muito orgulho e defeitos morais terríveis que não nos permitiram, não nos deram condição de permanecer nesse mundo no seu novo estado, transformado para melhor. Não tivemos condição de permanecer naquele paraíso em que esse mundo se transformou. E, por não termos essa condição, fomos exilados de lá. E exilados para onde? Exatamente para a Terra, aqui, ainda nos seus primórdios de formação, mas já com algumas populações autóctones, né? Naturais daqui mesmo, como algumas populações na África, na China, na Índia, né? E fomos aqui recebidos por Jesus, de braços abertos, que nos falou primeiro da oportunidade que estávamos tendo de nos redimir de todas as falhas, a partir da contribuição com o nosso conhecimento tecnológico, científico, coisas que já sabíamos lá nesse mundo, contribuir com as populações daqui que estavam se formando, né? E isso foi feito. E, na verdade,
Jesus nos afirmou que jamais nos abandonaria também e que haveria até um momento no futuro em que ele viria pessoalmente até nós, né, no devido tempo, para uma espécie de sondagem e nos ensinar aquilo de que precisássemos para continuar o nosso avanço, o nosso aperfeiçoamento, a nossa saída das trevas. Então, de início, nós reencarnamos em meio a esses grupamentos primitivos que aqui, né, viviam e que temiam, por exemplo, os fenômenos naturais, os fenômenos atmosféricos, os fenômenos geológicos, né, as tempestades, os terremotos, o vulcanismo. Tínhamos medo disso. E julgávamos isso de uma força tal que considerávamos que isso era devido a deuses. Deuses comandavam tudo isso. E começamos a ter muito medo desses deuses, até que tivemos a ideia de fazer oferendas a esses deuses, no sentido de acalmá-los, não que eles não ficassem tão zangados conosco e nos mandassem tantos cataclismos, né? Tantas ocorrências que nos causavam desastres, prejuízos, perdas. E aí começamos a fazer oferendas de parte do fruto do nosso trabalho, por exemplo, do que colhíamos, do que criávamos, né? Oferecendo a eles, a esses deuses, essas dádivas, esses presentes. E entre nós, alguns dos nossos irmãos, seres, conseguiram desenvolver, mais do que outros, uma capacidade de ver seres incorpóreos, seres espíritos, mediunidade, desenvolveram mediunidade. Então viam espíritos que eles os há em toda parte, né? E conversavam com eles, e eles falavam coisas, e eles eram tomados como deuses. E o que eles falavam, nós, os que tínhamos a mediunidade, essa capacidade de falar com eles, transmitíamos aos demais do nosso agrupamento, da nossa tribo, do nosso povo, digamos assim. E esses que tinham essa capacidade passaram a ser respeitados e consultados pelos demais da tribo, da comunidade, exatamente por causa dessa capacidade que tinham. Então eles eram acreditados, eram respeitados e consultados, e viraram sacerdotes daqueles cultos que fazíamos de oferendas, em que, quando a coisa ficava feia, oferecíamos sangue de vítimas sacrificadas como animais. Depois, os inimigos das batalhas que vencidos nas batalhas, né? E, posteriormente, até de gente da nossa própria comunidade, as virgens, as donzelas virgens do nosso agrupamento, fazendo correr o sangue no sentido de que os deuses se satisfizessem e não nos mandassem tantos cataclismos capazes de nos trazer tantos prejuízos, né? E vivíamos e continuávamos com medo e respeitando os sacerdotes. Esses sacerdotes, eles também, muitos patriarcas das tribos, e entre eles alguns que foram capazes de prever ou de ouvir falar de coisas futuras, profetas, sempre anunciaram a vinda de um Messias, por exemplo, entre nós. E continuamos a progredir nesse estado e tal. Tudo o que esses sacerdotes nos falavam era considerado como mensagens dos deuses. Eles falavam pelos deuses. E a maioria das comunidades terrestres
mesmo já com bastante evolução, eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. E aquilo que era falado, né, profecia ou mesmo mensagens ditas como provindas dos deuses, alguns anotavam. Havia entre nós alguns que não tinham capacidade de escrita, sabiam ler, escrever e tal, e anotavam. E isso foi sendo ajuntado e tomado como palavras sagradas, que formaram textos sagrados, né? Passando a constituir esses textos bases dos cultos e crenças ritualísticas. Tem um detalhe: nenhum original dessas anotações existe até hoje entre nós. Mas como eram muitos as tribos, os agrupamentos, eles faziam cópias. Alguns anotavam e eram feitas várias cópias e distribuídas. Na verdade, as bases religiosas nossas, nesses chamados textos sagrados, são todos feitos a partir de cópias, de cópias, de cópias. Os originais se perderam. Então, esse povo, nessa época, muito abrutalhado ainda, recém saído da treva total, mas já com algum conhecimento da contribuição dos exilados do sistema lá de Capela, e com a evolução natural deles, já faziam uma série de coisas, né? Como os egípcios, os chineses, os hindus, todos politeístas, as tribos africanas, povos nórdicos, todos politeístas, né? Só que entre nós que viemos lá de Capela, existia um agrupamento que acreditava que só existia um Deus. E esse agrupamento, prioritariamente, vamos dizer assim, se reencarnou entre os judeus, povo hebreu. E ali se formou, através de um patriarca que via coisas, conversava com espíritos tomados por deuses, formou-se a religião judaica, com essas anotações todas. Então, esse povo começou a ser monoteísta, mas era ainda muito abrutalhado, muito bruto, tanto que o Deus reverenciado por eles era tido como um Deus irado, raivoso, irascível, vingativo, que ordenava destruição dos povos inimigos, dos inimigos, né? Pedia que nos vingássemos, né? Vigorava a lei de Italião, né? Olho por olho, dente por dente. Até que entre esse povo judaico, da crença judaica, apareceu um espírito mais evoluído, encarnou lá entre eles um Moisés, que tentou disciplinar o comportamento desse povo. Bruto, abrutalhado, trevoso ainda em parte, né? Apresentando leis civis para ordenar o convívio social desse povo. E um dia subiu lá no Monte Sinai e trouxe de lá mandamentos, recebidos de espíritos missionários, né? Instituindo assim entre nós os mandamentos, os 10 mandamentos de Deus, recebidos de Deus. Na verdade, espíritos intermediários, né? Emissários. Então, durante muito tempo, vigorou entre nós essa lei. E a crença politeísta, então, foi tomando corpo entre os nossos irmãos aí da crença judaica. Profetas surgidos em meio a esse povo anunciavam, então, a vinda do Messias, que já falamos, que viria no futuro para dar um jeito em tudo, arrumar tudo, né? E os sacerdotes das tribos judaicas, quando Jesus, que é o Messias prometido, apareceu aqui entre nós, numa região
dominada pela força das armas romanas, pertencente ao Império Romano, subjugado pela força, né, pelo domínio dos exércitos, da força. Esse Jesus cumpriu o que se esperava desse Messias, mas os sacerdotes judeus não acreditaram, porque esperavam que viesse um ser, em vez de um ser que tivesse nascido numa manjedoura, humilde entre animais e pastores, um rei poderoso, capaz de, pela guerra, pelo combate, dizimar os inimigos do povo judaico e reinar sobre a terra e fazer esse povo reinar sobre a terra. Mas veio Jesus, que inclusive nos falou de cara que não veio destruir a lei mosaica que vigorava, mas dar cumprimento a ela. No entanto, ele... a história de Jesus, ela está toda contada no que são os 4 evangelhos constantes do livro sagrado, dito ser a palavra de Deus, mas escrito por homens. Né? Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Essas narrativas, os 4 evangelhos, que, a propósito, foram selecionados pela igreja, dentre os muitos existentes, em torno aí de 100, ou um pouco mais de 100, para constar da Bíblia, que é o conjunto de livros que abrange tanto aquele Antigo Testamento, com as leis de Moisés, né? Com a história do povo judeu, aqueles escritos do povo judeu, como a vida de Jesus e outros complementos, né? Atos dos Apóstolos, etc. Cartas diversas. Então, esse evangelho os evangelhos narram a vida de Jesus, trazendo o que ele falou, né? E que serviram para o estabelecimento de dogmas pela igreja. Mas, principalmente, trazem o ensino moral indiscutível do que ele nos apresentou. Na sua pregação, Jesus nos falou principalmente, aliás, quando perguntado sobre qual o maior dos mandamentos, né, dos 10 disponíveis para nós, onde muitas proibições e uma ordem básica, amar a Deus acima de tudo, com todas as nossas possibilidades, Jesus então respondendo, falando assim, o maior mandamento é esse, amar a Deus acima de tudo, com todas as forças disponíveis em cada um de nós. Mas existe um outro, semelhante a esse, que é fazer ao outro o que você gostaria que fosse feito a você. Ainda diz, nisso se resume toda a lei. E o que os profetas falaram. Então, olha só, ele simplificou para nós a lei. Ele disse que não veio destruir, mas deu uma simplificada nela. Amar a Deus e ao outro, ao próximo. Na verdade, não é possível a nós amarmos a Deus se não amarmos o próximo. Ouvimos falar, pessoas falando aqui entre nós que amam a Deus, creem em Deus, mas espezinham o próximo, menosprezam o próximo. Né? Então, amar a Deus é amar o próximo. Amar o próximo é amar a Deus. O Jesus veio a nos dizer também que Deus é todo amor, bondade e justiça, misericórdia, onipresença, onipotência, né? Ele então nos fala de um Deus bom, justo e misericordioso que, em vez de punir nossas falhas, em vez de nos incitar à violência, ao combate contra o nosso irmão, nosso inimigo, como aquele Deus lá do Antigo Testamento, ele
sempre nos recomendou perdoarmos e dar-nos oportunidade de repararmos nossos erros, né? Porque Ele é misericordioso. E não vai por uma única vida na Terra, que temos muitas reencarnações à disposição, desde lá de Capela, desde os primórdios da formação e dos primeiros seres surgidos aqui, estamos reencarnando, vivendo várias épocas, várias oportunidades, sendo que isso comprova a justiça de Deus. Não, povos que viveram muito primitivamente viveram em condições mais difíceis do que as nossas atuais, mas somos os mesmos, né? Então estamos passando por várias situações sem injustiça ou pior situação para uns do que para outros. A verdade é que quando Jesus veio até nós, a ignorância graçava entre os povos, vivia-se em meio a muitas violências e guerras. Se pegarmos a história da civilização, é guerra para todo lado, é guerra entre todos os povos, muitos conquistadores, muitas coisas. Aliás, ele veio sob o Império Romano, que é um império de força, de guerra, de combate, né? Então, e com as guerras, a subjugação dos povos, a escravização, mais forte, tripudiando sobre os mais fracos, explorando os mais ignorantes. Já falamos da lei de Italião, né? Mas Jesus nos falou que é preciso perdoar incondicionalmente, sempre, sempre. 77 vezes 7 vezes, em vez de 7 vezes, ou até 7 vezes, sempre, sempre, perdoar sempre. Pede-nos mais que, em amando o nosso próximo, socorramos os fracos, todos os fracos, sem esperar que eles peçam socorro, que percebamos e socorramos. E façamos isso sem ostentação, sem menosprezar, sem diminuir quem precisa do socorro. Ele nos falou também, que está em torno do tema desenvolvido, né, aqui, que ele é a luz do mundo. E quem o segue estará acompanhando a luz, deixando as trevas. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Afirmando isso, em meio a outros ensinamentos desse mesmo capítulo, né, e versículo, né, outros versículos, ele chegou a nos dizer que conheceríamos a verdade e a verdade nos salvaria, nos tiraria da escuridão total. Em verdade, ele foi contestado pelo que ele dizia, porque feria a situação de preferência lá dos sacerdotes, mas ele falou que se permanecêssemos com a palavra dele, quer dizer, se atendêssemos, se guardássemos e praticássemos, nós seríamos verdadeiramente discípulos dele, conheceríamos a verdade que iria nos libertar. Ele nos ensinou muitas outras coisas, porém o nosso orgulho, vaidade e diferentes interpretações e determinações e decisões de concílios em que sacerdotes das crenças, instituídas por eles mesmos, homens falíveis, criaram tantas complicações, tantos ritos, cerimônias, dogmas, mandamentos, a ponto de complicar de tal maneira que, apesar de tanto praticarem esses ritos, isso aí causou a perda da essência da mensagem de Jesus, lá do Evangelho, né?
e fez com que nos distraíssemos com outras coisas, e principalmente coisas materiais, nos esquecendo da mensagem de Jesus. Mas o próprio Jesus sabia, com a capacidade toda dele, que nós iríamos esquecer, deixa cair no esquecimento a mensagem dele, como de fato, se verificarmos a atual situação da sociedade, é isso que está acontecendo entre nós, né? Mas ele teria mais coisas a nos dizer, disse ele, né? Não disse, deixou entrevisto isso, mas ele rogaria ao Pai, queria partir, sabia, né? Para que nos enviasse um outro Consolador. Ele foi um Consolador. Com toda aquela mensagem lá do sermão da montanha, ele consolou, apresentou consolação para todos os aflitos da terra, todos os sofredores, injustiçados. Tá? Mas ele rogaria então ao Pai que nos enviasse um outro Consolador, que esse sim ficaria conosco eternamente, nos faria lembrar de tudo o que ele nos falou. E vamos ver, para ficar conosco eternamente não pode ser um espírito, uma encarnação de alguém, porque encarna e daí a pouco tem que desencarnar. Mas um aprendizado que façamos, uma noção que adquiramos, uma luz que nos chegue, isso não esqueceremos. Fica conosco, fica gravado em nós o conhecimento adquirido. E é cumulativo esse conhecimento. Cada vez mais vamos aumentando esse conhecimento conosco. Então, só poderia ser esse novo Consolador uma doutrina. Bom, essa passagem do novo Consolador está lá em João, também no capítulo 14, nos versículos 15, 17 e 26. E o que o Espiritismo nos traz? Tanto ensinamento diferente daquilo em que ficamos presos lá com as crenças atuais, em que, en passant, é bom falar, mantém sacrifícios, mantém rituais de sacrifícios, fala-se ainda em sangue, né? Corpo e sangue, até do próprio Jesus. As trevas não estão muito longe de nós, apesar do nosso avanço, as luzes que conseguimos, o que temos aí pelo Evangelho do Mestre. O Espiritismo nos fala de reencarnação, muitas existências, pluralidade de existências, em vez de uma única vida encarnada na carne, que é pregado pela crença, pela igreja. Não é justo, Deus é justo, que por uma vida, de algumas dezenas de anos, na maioria das vezes, mas havendo também crianças que morrem, desencarnam em tenra idade, e outros que ultrapassam os 100 anos aí, uns poucos, mas existe. Que chances teriam esses que vivem poucos dias, poucos meses, de se igualar àqueles que têm uma vida inteira, tanto para errar mais, quanto para ter aperfeiçoamento, que aliás Jesus nos pediu, que fôssemos perfeitos como o Pai é perfeito. Claro que não seremos tão perfeitos, não vamos nos igualar em perfeição ao Pai, a Deus, o Criador, porque Ele é único, Ele é único. Mas vamos nos aproximar como o próprio Jesus se aproximou, está próximo dele. E Jesus é a nossa luz, o nosso farol, é o nosso caminho, nossa verdade, nossa vida. Na luz, fora das trevas, da ignorância, da escuridão, da teimosia, do egoísmo, do orgulho.
da vaidade. Caros irmãos, a doutrina espírita, na continuidade do avanço, do progresso, da inexorável lei de progresso, infalível, porque lei divina, lei natural. Tivemos então Moisés, o Antigo Testamento, aquele Deus vingativo, Jesus, que não é Deus, mas um emissário, cumprindo uma missão determinada por Deus, toda de amor, toda de humildade, de simplicidade, de caridade. E após ele, o Consolador prometido por ele, que veio sob o comando dele próprio como o Espírito de verdade, que não era conhecido naquela época. Mas os apóstolos, os seus seguidores, tinham a noção. A doutrina espírita, o espiritismo, mostrando verdades que nos foram ocultas, verdades que foram ocultas por mistérios, a noção de que é mais justo você reencarnar para redimir seus pecados através de provas e expiações, tantas vezes quantas necessárias, até que você aprenda a ser bom, a ser justo, a ter amor pelo semelhante. Isso é mais justo. Em vez de uma condenação ao fogo do inferno, sofrimento eterno, por apenas dezenas de anos aqui, ou 1 ano, 2 anos, 3 meses de vida, única vida. Não é justo, não é lógico, não é razoável, não atende à razão. Isso. Então o Espiritismo nos mostra que é diferente. A coisa é diferente disso. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará da ignorância, da treva, dos medos, das superstições, dos credos diversos, que não o do Deus único. Cujo emissário maior entre nós, o espírito mais evoluído que encarnou na Terra é Jesus, nosso guia e modelo. É aquele que nos guia para a luz, para o conhecimento, para a verdade, para o aperfeiçoamento de cada um de nós. Irmãos, prestemos atenção nisso. Durante algum tempo, determinadas crenças nos serviram. Quando fazíamos aquelas oferendas e sacrificávamos aqueles animais, ou o inimigo, ou até a virgem da nossa tribo, nós ficávamos mais ou menos tranquilos, achando que Deus, os deuses, iam maneirar, iam amainar o que viesse sobre nós. Depois, com Jesus, aprendemos novas lições, mas como ele mesmo falou e sabia, a situação está aí para comprovar a sabedoria dele. Isso anda meio esquecido, o ensinamento dele. Veio o Consolador prometido, a doutrina espírita, o espiritismo, para nos trazer a verdade, nos retomar o evangelho dele, fazer-nos lembrar de tudo que ele nos falou. E ele, inclusive, nos falou que somos deuses. Um dia faremos o que ele fez e até mais. Porque o progresso, o aperfeiçoamento está aí à nossa disposição. Temos que nos instruir, não ficarmos ouvindo e achando, porque foi uma autoridade, um sacerdote, uma autoridade eclesiástica que falou que é verdade. Indaguemos, questionemos, procuremos a verdade. Onde está a verdade? E questionemos, vejamos.
o Espiritismo responde a muitas, praticamente todas as nossas dúvidas, porque ainda estamos a caminho, ainda estamos, não alcançamos toda a luz que nos tira das trevas, mas estamos aprendendo e vamos chegar lá. É o destino inexorável, o progresso, o avanço, a luz. Seguindo minimamente o que Jesus nos recomenda, não andaremos em trevas, mas teremos a luz, como ele nos disse. Irmãos, atentemos para tudo isso, prestemos atenção. Conservemo-nos em paz, levando a paz para todos ao nosso redor. Que assim seja.